Vamos comentar um pouquinho sobre a nota de crédito do Brasil diante de tudo isso que estamos falando, né? A classificação da dívida de longo prazo em moeda estrangeira do Brasil, que é a capacidade do país de pagar as suas dívidas, foi elevada pela agência de classificação de risco SP Global. O Brasil passou da classificação BB- para BB, 2 níveis abaixo do grau de investimento. 2 níveis abaixo do grau de investimento. Já a perspectiva passou de positiva para estável. A elevação foi motivada pela aprovação da reforma tributária, que, segundo a agência, marca um progresso na gestão fiscal nacional. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou o resultado e disse que a melhoria é fruto da harmonia entre os poderes. Tudo vira uma análise política. Abre aspas, o Brasil tem que crescer acima da média mundial, no mínimo. A gente tem que crescer pelo menos igual a essa média. Mas tudo depende do trabalho conjunto entre executivo, legislativo e judiciário. Essa harmonia entre os poderes para colocar ordem nas contas, garantir orçamento e programas sociais, as agências percebem que há uma coordenação em torno do objetivo maior. Fecha aspas. Bom, em primeiro lugar, não faltou coordenação entre o legislativo e o governo anterior. Não faltou coordenação. Inclusive, foram pagas emendas parlamentares, foram feitas as negociações políticas, o governo aprovou tudo o que ele quis, então falta de coordenação não foi. E mesmo assim, o Brasil terminou com um superávit de mais de 50 bilhões de reais. E agora, não está faltando coordenação também, mas com um custo muito elevado. Nunca se teve ideia de tantos ministérios criados para acomodar o Centrão. O próprio líder do governo no Senado, que é um senador lúcido, inteligente, Jacques Wagner, criticou esse excesso. São 50 bilhões de reais. Nós estamos já com déficit de 180 bi, praticamente. Então, nós estamos ainda longe de buscar uma estabilidade que atraia o investimento. Então, se aumentar ainda mais o tributo, o que vai acontecer? Pode aumentar as dívidas tributárias também, pode criar uma condição negativa para as empresas. Mas eu queria ouvir o nosso economista aqui, o Alessandro Azzoni, fazer uma análise dessa nota de crédito. Vou explicar um pouquinho para vocês, telespectadores, o que significa essa nota de crédito. Ela leva em consideração análise de mercado, como se eu estivesse comprando uma empresa. Tá? Então, ela não é que tudo seja perfeito dentro de uma empresa. Significa que eu fiz um ajuste dentro das minhas receitas, ajustei meus fornecedores, aumentei minhas vendas, então automaticamente significa que o resultado possível para o próximo balanço é seguro. Então, o que nós estamos falando é que o mercado entendeu que a questão daquela situação que nós tínhamos o teto de gastos, que toda vez que o governo tinha que aumentar as despesas, tinha que fazer a quebra de gastos, causava uma instabilidade fiscal. Quando o Paulo Guedes protocolou a questão do arcabouço, uma mudança de um novo arcabouço fiscal e logo em seguida o Haddad deu continuidade a esse arcabouço, mostrou uma modificação naquele modelo de estabilidade fiscal que o mercado tanto questionava. Então, todas as vezes que se falava de quebra de teto, automaticamente nós vimos aquele movimento tradicional. Eu, como investidor internacional, eu ficava com medo de uma ruptura fiscal, poderia dar problemas aqui, eu vendia minha posição na Bolsa, comprava dólares e o dólar subia. Eu tinha uma questão de estabilidade política e fiscal, automaticamente eu desfazia minha posição em dólar e investia no mercado local. E nós vimos isso totalmente dentro do governo Bolsonaro por causa que nós tínhamos essa questão da quebra de teto de gastos. Paulo Guedes foi o que fez o primeiro esboço e apresentou no Congresso. Automaticamente terminou o governo, ela ficou parada e automaticamente o governo Lula deu continuidade. Então, esse foi um dos fatos que melhorou para o mercado externo a questão de uma crise fiscal. A reforma tributária, não é que ela é perfeita para nós, como nós estamos debatendo aqui. Para os investidores, significa que o governo vai ter dinheiro, muito dinheiro para gastar e que não vai ter mais problema fiscal.
a leitura é diferente do mercado. O mercado está vendo. A reforma tributária vai trazer uma arrecadação maior e dá para se gastar e o governo vai pagar as suas contas. É essa leitura. O que nós estamos discutindo aqui é que esse aumento tributário vai prejudicar nós, consumidores. Nós vamos ser prejudicados. Então, estou fazendo essa diferença para vocês entenderem que o mercado avalia de uma maneira totalmente diversa do que nós estamos falando aqui. O aumento de gastos nos preocupa? Para eles, investidores estrangeiros, não, porque vai ter um aumento de arrecadação. Então, se você gasta mais, na cabeça deles, eu gastando mais, a iniciativa privada, como nós tivemos no segundo trimestre, houve um recuo de 1,25 de investimento privado e o governo gastando mais, significa que o governo está fazendo a função do privado. Como que ela vai pagar essa conta? Com o aumento da arrecadação. A harmonia dos poderes que eles falam é o seguinte, nós tínhamos essa questão da construção, de que o governo consegue, através... Não chega essa informação lá fora que ele está negociando com emenda, significa que os projetos estão sendo aprovados no Congresso. Isso, para eles, é muito bom, significa que o governo consegue fazer as aprovações das reformas que estavam sendo previstas. Então, esse cenário macro, muito superficial sobre um capital, é justamente o que está sendo avaliado nessa BB+. Significa que é um bom resultado para o Brasil? Sim, ainda nós somos capital especulativo. Isso é bom para nós? Sim, traz dinheiro para nós e garante as nossas reservas internacionais aqui dentro. Mas não significa dizer que para nós brasileiros vai ser muito bom, porque aumentando a carga tributária, automaticamente os custos de produção vão ficar mais caros e os nossos preços vão ficar mais caros e o nosso salário vai valer menos. Então, por isso que eu estou fazendo essa comparação, não desprestigiando a Standard & Poor's de ter colocado nós num grau maior. Nós temos que subir ainda para BB, como nós tínhamos antes, os 3 Bs, para ser categoria de investimento. Mas só que a avaliação que eles fazem é uma avaliação assim, vai aumentar a arrecadação, eu tenho uma questão de gastos e eu consigo pagar. É isso, é diferente do que nós estamos discutindo aqui. O que você está dizendo, e com muita técnica para o nosso espectador, é que o ideal seria a elevação da nossa nota pela redução das despesas e não pelo aumento da arrecadação. Perfeito. Agora, se as despesas continuam, você acha que um país consegue ir para frente torrando 50 bilhões de reais para o Centrão, negociando ministérios? Isso não tem nada a ver com partido ou com ideologia, isso é economia pura. Então, aumentando os gastos dessa maneira, você vai ter que aumentar os tributos. Então, olha o que significa, olha a leitura que é feita, Ricamelo, dessa nova avaliação mercadológica do país. Se a reforma tributária, num país que está gastando como nunca, se a reforma tributária vai elevar a nota do país, a leitura é que a reforma tributária vai elevar imposto. É a única leitura que o mercado pode fazer. Se nós estamos com um déficit de 180 bi, que indicaria um rebaixamento da nossa nota, porque nós estamos gastando muito. E aí vem uma reforma tributária. E a reforma tributária, antes da gente ver qual é a alíquota, antes de você saber que a alíquota vai ser aprovada por lei complementar. Se vem uma reforma tributária e antes de você saber qual é a alíquota, você fala, opa, vamos elevar a nota, porque com essa reforma tributária, provavelmente vai diminuir o déficit fiscal. É porque vai ter aumento no imposto. É óbvio. Ricamelo. Então, o mercado já sabe o que está acontecendo, né? Aliás, essa é uma notícia antiga, vamos dizer aqui, porque a Standard & Poor's subiu a nota do Brasil agora, mas as outras duas agências grandes, né, a Fitch e a Moody's já tinham subido antes, então todo mundo já sabia que isso aqui ia acontecer. Na verdade, isso aqui está sendo utilizado pelo governo, né, e pelo Ministério da Fazenda para mostrar, olha só que ótimo serviço que a gente está fazendo. Um ótimo serviço para os credores, como o Alessandro estava comentando aqui, o Azzoni estava comentando antes. Dado que eu vou ter dinheiro para pagar, o credor fala, que legal, ótimo, confio nesse país. O problema, de fato, é como que a gente afunda e a gente piora, deteriora a nossa vida, a vida da população, porque significa que vai sobrar mais dinheiro. Perfeita a leitura também do professor Capês. Vamos lá.
Se a gente tivesse feito isso com redução de despesa, seria lindo e maravilhoso, porque a gente subiria nessas notas. Gente, vamos lembrar que ainda faltam 2 notas para a gente estar em grau de investimento. E posso ser sincero, entre nós aqui, galera, Brasil é a 9ª maior economia do mundo, certo? Isso aqui é um país grande pra caramba, um dos 5 ou 6 maiores países do mundo. E a gente está discutindo que a gente vai chegar, quem sabe, numa nota de investimento daqui a 2, 3 anos, se a gente tiver tudo direito. É uma vergonha, é uma palhaçada. O Brasil é um país grande demais, é rico demais, é inteligente demais, tem muito potencial, é muita oportunidade para a gente estar comemorando. Parabéns, que nós estamos a 2 notas de investimento. Eu nem sei que tipo de... que outros países, não quero também desmerecer outros países, mas são países pequenos e irrelevantes no cenário internacional, que tem o mesmo nível de nota de crédito como nós temos. Bangladesh, só paizão. Bangladesh, eu nem sei, mas vai começar a vir Butão, Nepal. Pois isso é uma vergonha. Então a gente está comemorando que a gente conseguiu, parabéns, chegar a um grau vergonhoso ainda de nota de crédito. E qual que é o problema? O problema é que para a gente continuar subindo e elevando, se a gente leva mais 2 notas, que legal, o Brasil agora é um país, um bom pagador, visto como bom pagador, então poderia vir uma enxurrada de investimento para cá. Não adianta só mostrar que você vai ter dinheiro para pagar a dívida. Agora você precisa mostrar um pouco mais. Agora você precisa mostrar que você vai crescer. Agora você precisa mostrar que você é competitivo. Agora você vai mostrar que a sua eficiência operacional dos seus trabalhadores, das suas empresas, é igual ou maior do que em outros países do mundo. Só que você não vai fazer isso se você estiver estrangulando a indústria, estrangulando o serviço, que vai começar a pagar mais imposto. Então, de fato, e a gente vai ter esse nosso imposto sobre os bens, que o professor Capês estava comentando antes, a gente já sabe, a gente está falando de 28%, se for 28%, parabéns, bem-vindo ao maior imposto sobre produtos do mundo. Se eu não me engano, 27% é o maior da Bulgária, não sei, algum país do leste europeu que tem um número próximo e parecido a isso. Todos os outros países, o pessoal que viaja, que tem a oportunidade de viajar, vai às vezes aos Estados Unidos, Europa, você vai ver lá o imposto, 7%, 9%, 10%, 12%. 28% vai estrangular a gente. Então, agora a gente sobe um pouco essa nota e olha só, a Standard & Poor's ainda fala assim, ó o alerta que ela fala. Caso as políticas propostas sejam mal implementadas, levando a uma maior deterioração fiscal e a um peso da dívida superior ao esperado, a agência pode reclassificar para baixo essa nota. Ou seja, se não gerar essa grana aí que a gente está imaginando, ou seja, se esse imposto não for realmente maior do que a gente está imaginando, para deixar o governo tranquilo, para poder gastar mais, vocês vão rebaixar vocês de novo. Bom, olha, é muito bem colocado. Eu só queria, nós vamos chamar um rápido intervalo, só dizer o seguinte, a pauta aqui está montada nessa sequência. Primeiro a gente falou sobre essa articulação do governo com o Congresso, que está custando muito, do aumento de gastos. Depois falamos do presidente da Câmara, do Lira, da arrecadação. E aí sim já estava planejado falar da nota de crédito. Tudo numa sequência. Nós não estamos aqui criticando porque é esse partido, aquele partido, porque é essa ideologia ou porque é aquela ideologia. Nós estamos apenas fazendo uma constatação. E é uma constatação objetiva. As despesas não param de crescer. Esse é um fato. A presidente do PT e o líder do governo na Câmara dos Deputados disseram que não tem que ter nenhuma preocupação com o déficit fiscal, principalmente porque tem eleições no ano que vem. Esse é um outro fato. Foi dito também que a questão dos juros tem que ser baixado por uma ordem, artificialmente, politicamente, e não pela criação das condições econômicas. E aí você fala que a reforma tributária vai fazer com que a nota do Brasil seja elevada, porque vai aumentar a arrecadação. Então, não é por aí, na opinião da mesa. O caminho teria que ser a redução das despesas, um diálogo com o Congresso Nacional, mas não dessa maneira, a um custo de 50 bilhões e 15 ministérios novos, de 23 passando para 38, indo para 39. É essa questão que nós estamos colocando e eu planejar. Cristiano Vilela. Infelizmente, Capês, é sintomático que o governo atual ele não se preocupa, ele não tem visão, não tem interesse no corte de gastos, no corte das suas estruturas. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a justificativa do Standard & Poor's para essa nova adequação no rating do Brasil,
dentro da taxa do BB, né? Saindo do BB- para o BB, você vê que se faz uma análise, se dá como justificativa o avanço nas reformas que o Brasil experimentou desde 2016. E aí é interessante destacar, 2016 foi quando o Partido dos Trabalhadores saiu do poder. Nesse período, o país teve reforma da Previdência, reforma trabalhista, uma série, aprovação de lei das estatais, um arcabouço legislativo, né, que melhorou, que avançou numa série de elementos para fazer com que o país fosse, aos poucos, racionalizando os seus gastos. Agora nós tivemos a reforma tributária. A reforma tributária, que ela, de um lado, ela diminui a quantidade de boletos, mas ela não diminui o valor do boleto final que será pago. Muito pelo contrário, ela seleciona, ela estabelece que determinados setores vão pagar e muito, e vão fazer, por serem setores estratégicos, vão fazer que esse preço, que esse sobrepreço recaia no bolso da população. Mas o fato é que o governo atual, ao invés de se preocupar com a reforma tributária, que deveria de fato ser um objeto de preocupação, e de se preocupar com a reforma administrativa, que talvez seja o elo mais importante dessa corrente agora, que é fazer com que os vultosos salários de setores do poder público, eles sejam revistos e eles não tenham um aumento em cadeia, especialmente dos penduricalhos, mas não. E isso, especialmente até por conta da relação de determinados setores públicos com o governo federal, esse é um tema proibido no atual governo. E aí, com isso, o que nós temos é Estado inchado, Estado cada vez mais inchado, e para você pagar as contas, para você manter um déficit pequeno ou até o tal do déficit zero que o ministro Haddad tem falado bastante, o governo é obrigado a criar impostos e mais impostos. E com isso acaba recaindo sobre o trabalhador e sobre o sistema produtivo brasileiro.